Fala galera, tudo bom? Eu sou o João e estou aqui para demonstrar uma nova funcionalidade no nosso painel de análise para apostas esportivas. Então eu vou acessar aqui a minha conta. Vou aqui na opção mercados, escanteios. Vale lembrar que novos mercados serão adicionados ainda brevemente, que vai ser o mercado de gols, o mercado de cartões também, certo? Bom, antes de começar a demonstrar cada opção, eu vou demonstrar as formas de você filtrar e classificar os jogos que são exibidos na tela. Os jogos que são exibidos hoje, agora são 17 horas e 24 minutos, são jogos somente que ainda não começaram. Então assim que o jogo começa, ele sai dessa página e não é possível mais ver esse jogo. Primeiramente, na opção jogos, eu escolho se eu quero ver todos os jogos dos times, ou seja, que as estatísticas sejam geradas em cima de todos os campeonatos, ou somente do campeonato que o time está jogando. Então vamos dar um exemplo. Vamos dar um exemplo aqui no primeiro jogo, Godoy Cruz e Aldosivi, Superliga Argentina. O sistema utiliza jogos anteriores para mostrar as estatísticas. E nesse caso, quando eu deixo marcado todos, ele utiliza os jogos do Godoy Cruz em qualquer outro campeonato. Ou seja, os 7 últimos jogos do Godoy Cruz em outros campeonatos. Pode ser o Campeonato Argentino, Libertadores, e não somente na Superliga, na Copa Superliga Argentina. Se eu marcar a opção somente do mesmo campeonato, o sistema vai gerar estatísticas somente com jogos dessa Copa e não vai utilizar jogos em outros campeonatos desses times. É claro que o número de jogos cai drasticamente e também pode ser que seja uma boa alternativa, porque se concentra num campeonato talvez que tenha a qualidade melhor. Ou seja, você vai utilizar as estatísticas deste campeonato em específico, e pode ser que ali o nível é diferente. Então isso influencia muito nos cantos também. Então vamos dar um exemplo também. Digamos que o Godoy Cruz, nesta Superliga, usa um time reserva. Então ele vai ter estatísticas diferentes de outro jogo que o Godoy Cruz utiliza o time principal. Mas para nível de estatística, vamos deixar aqui todos para nós utilizarmos. Total de jogos: últimos 3, últimos 5, últimos 7 e últimos 9 jogos. Aqui é em cima de quantos jogos que você deseja realizar esta análise. Nós recomendamos que seja utilizado 7, mas você pode escolher somente os últimos 3 jogos, os últimos 5 jogos e até os últimos 9, né? Que vai talvez até em jogos do ano passado, por exemplo. Mas vamos deixar somente com os últimos 7. Campeonatos. Aqui são os campeonatos de hoje que ainda faltam acontecer, certo? Então não aparece aqui os campeonatos que já teve, né? Por exemplo, o Gaúcho, tem um jogo logo mais. Ele vai me mostrar aqui somente o Campeonato Gaúcho. Aqui é a forma de eu ordenar a lista. Tem inúmeras opções. Eu não vou ler todas, mas eu vou, por exemplo, mostrar aqui, ordenar pela média de aposta. Então ele vai mostrar a lista, começando aqui em ordem de quanto eu devo fazer minha aposta. Na crescente, ou seja, do menor para o maior. E eu posso fazer também na decrescente, que é do maior para o menor, certo? Vamos deixar aqui a hora do jogo para ordenar. Aqui também eu posso escolher a data de jogos que eu quero fazer a análise. Jogos de hoje, de amanhã é dia 22 de janeiro de 2021. Então ele já vai mostrar todos os jogos de amanhã. Os jogos nem sempre entram aqui. Nem sempre todos os jogos de amanhã vai estar aqui no sistema. O sistema vai calculando essas estatísticas conforme o provedor das informações vai liberando.
Então, no momento, nós estamos fazendo uma mudança. No momento, eu não consigo ver jogos para daqui 2 dias. Então, se eu escolher para quarta-feira, eu não vou encontrar nenhum jogo ainda. Ele não vai retornar nenhum jogo. Então, vamos deixar aqui em hoje, só para a gente continuar. E pesquisar jogo, eu posso pesquisar aqui pelo nome do time. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui Juventude e ele filtra, me mostrando somente o jogo que eu quero acompanhar. Bom, mostrando aí todos os filtros, eu ainda vou mostrar aqui as colunas. Eu sempre aconselho que o nosso painel seja utilizado em um computador. Talvez você não tenha, só tenha celular, então eu recomendo que utilize no celular na posição horizontal, ou seja, ele deitado. Até mesmo um tablet pode ser um pouco melhor para visualização de dados. Então, digamos que eu posso aqui selecionar as colunas que eu quero ver. Eu posso tirar algumas colunas para que o sistema me mostre menos informação na tela, certo? Assim como eu posso clicar em exibir todas, que ele vai acrescentar todas também. Bom, ótimo. Agora vamos começar aqui a analisar as informações que estão exibidas na tela. Primeira opção, ele mostra o horário do jogo, o time da casa, o time de fora e o campeonato. Lembrando que o time da casa vai estar nessa cor amarela, quase puxado para um laranja, e o time de fora no azul. É para facilitar a identificação de cada número. Também, entre parênteses, nós vamos ter as odds pré-jogo, ou seja, as odds de cada time antes do jogo começar, segundo a Betfair. Alguns jogos pode ser que não tenha as odds ainda exibidas. Bom, feito isso, cada coluna dessa é uma informação bem importante. A primeira é a coluna de jogos. Como são todas siglas, é interessante você deixar o mouse parado, que ele vai exibir cada informação que representa a coluna. Não importa onde eu esteja na tela, eu deixando o mouse sobre a coluna, ele vai estar me informando o que representa cada informação dessa. Então vamos lá. Jogos, 7. Bom, é claro que você pode pensar, poxa, mas 7, claro que vai ser 7, eu escolhi 7. Mas pode ser que algum time não tenha 7 jogos no sistema, como é o caso aqui do Aimoré, do Campeonato Gaúcho. Isso não quer dizer que o time não jogou, mas não teve mais de 3 jogos realizados. Mas no sistema nosso, somente 3 jogos foram captados. Então, essa informação é importante. A primeira coluna é escanteios a favor no primeiro tempo. Ou seja, quantos escanteios nesses 7 jogos cada time fez no primeiro tempo. Aqui a terceira coluna é escanteios no primeiro tempo cedidos. Ou seja, quantos escanteios o time cedeu ao adversário nesses 7 jogos durante o primeiro tempo. Time da casa, time de fora. A próxima coluna é a média de escanteios no primeiro tempo para cada time. A próxima coluna é a média de escanteios no primeiro tempo cedidos por cada time. Então, numa rápida análise, essas duas colunas, por exemplo, mostra que o Godoy Cruz tem uma média de 2,2 cantos no primeiro tempo. Já o Aldovise, 1,7 cantos no primeiro tempo. Assim como o Godoy Cruz também cedeu aos seus adversários 3,14 escanteios no primeiro tempo e a Aldovise cedeu 3,43. Então, os times têm uma boa média de escanteio cedido. Então, por exemplo, o Godoy Cruz cede 3, porém o Aldovise tem a média de 1,7. Então, embora o Godoy Cruz ceda 3 escanteios, o Aldosive, não tem uma média favorável para bater esses 3 escanteios, certo? Aqui é a mesma informação anterior, porém do segundo tempo. Mas vale lembrar que não é o total do jogo, e sim do segundo tempo. Como assim? Aqui nós temos, por exemplo, que o Godoy Cruz faz 16 cantos no primeiro tempo
E aqui é o escanteios a favor no segundo tempo. E ele tem 22. Então, o Godoy Cruz é um time que marca mais escanteios no segundo tempo do que no primeiro. Aqui são escanteios cedidos no segundo tempo, a média de escanteios no segundo tempo a favor e a média de escanteios cedidos no segundo tempo. A coluna TP é o total de escanteios a favor nos 7 jogos, somando o primeiro e o segundo tempo. A outra coluna, TC, é o total de escanteios cedidos no jogo inteiro. Então nós vamos ver que o Aldosivi ele tem um número bem interessante de escanteios cedidos para os seus adversários durante esses 7 jogos. Aqui é a média de escanteio a favor. Então, nesses 7 jogos, o Godoy Cruz tem uma média de 5.4 escanteios, assim como o Aldosivi tem a média de 4.2. Aqui é a média de escanteios cedidos, com base nos últimos 7 jogos. A coluna Max P é o jogo que o time teve mais escanteios. Então quer dizer que nesses últimos 7 jogos, o Godoy Cruz, no jogo que ele marcou mais escanteio foi 8. Então nesses 7 jogos teve um jogo, ou pode ser que seja mais de um também, que o Godoy Cruz, assim como o Aldosivi também, marcou 8 escanteios. Então olha só, nos últimos 7 jogos, em nenhum deles o Godoy Cruz marcou mais do que 8 escanteios. Assim como o Aldosivi também. Aqui é o mínimo de escanteios que o time teve em algum jogo. Então nós vamos observar aqui que o Godoy Cruz teve um jogo, ou mais de um, que ele marcou somente um escanteio. Então pode ser uma situação diversa que fez com que o Godoy Cruz teve um escanteio somente. Aqui é o jogo que ele mais cedeu escanteio. Então nós vamos ver que teve um jogo ou mais que o Godoy Cruz cedeu 10 escanteios para o seu adversário, assim como o Aldosivi cedeu 12 escanteios. Foi o jogo que ele teve mais escanteios cedidos. Agora olha só, o mínimo de escanteios cedidos pelo Godoy Cruz foi 1. Então teve jogo nesses últimos 7 que o Godoy Cruz cedeu somente um escanteio para o seu adversário. Isso é uma informação bem interessante, porque pode mostrar que em algum jogo, determinado jogo, isso pode acontecer e o adversário vai marcar pouquíssimos escanteios. Bom, diante de todas as informações mostradas, o sistema nos mostra o número que eu devo apostar lá na bet. Então veja só, no jogo Godoy Cruz e Aldosivi, o sistema me diz que vai ter mais de 11 escanteios. Esse cálculo o sistema faz com várias métricas, não só com esses números, mas também com as odds. Nesse caso, como as odds dos times não foram recuperadas, ele desconsidera. Mas ele utiliza as odds, ele utiliza o jogo que ele conseguiu marcar mais escanteio, o jogo que ele cedeu menos escanteio, e com isso nos dá um número bem interessante. O sistema está sendo testado há 24 horas, basicamente. Nessas 24 horas, nós escolhemos 26 jogos para acompanhar se o resultado ia ser um resultado positivo ou negativo. De 26 jogos, o sistema acertou 21 e errou 4. Nesses 4 que ele errou, 2 deles acabou com escanteios exatos, ou seja, o sistema disse que ia ter mais de 8 e o jogo teve exatamente 8. E 2 deles teve menos do que o sistema informou. O que pode fazer com que isso seja feito, o que pode influenciar, na verdade, para que não bata o que o sistema está dizendo? Saiu gol muito cedo, jogador expulso. Digamos que um time, por exemplo, esse time aqui, Ferro Carril contra Maipu, vai acontecer hoje também. Podemos observar pela odd que o time de casa é favorito. Então ele vai atacar muito, ele vai para cima e provavelmente ele vai fazer bastante escanteio. Agora digamos que esse time faça 2 ou 3-0 muito rápido. Automaticamente ele tira o pé. Ele não vai mais para cima do adversário com tanta necessidade. E como o adversário talvez tenha uma qualidade menor, ele também não consegue atacar tanto para ter tanto escanteio. Tudo isso é levado em conta. Então a ferramenta está disponível e eu espero que tenham todos um bom proveito e que possa
trazer vários greens aí para cada um de nós. Um abraço e compartilha aí para a galera poder usar essa ferramenta que por enquanto ela é totalmente gratuita. Abraço e até mais.